Bom dia, aqui é o Rafael Souza da Find Saúde. Hoje eu resolvi gravar um vídeo ao ar livre, o Rio está com um dia muito bonito. Vou mostrar um pouco aqui a região. Eu estou numa praia aqui da região oceânica de Niterói, onde eu moro. E essa semana foi uma semana com um tempo muito ruim aqui no Rio de Janeiro, frente fria. E já está com previsão para amanhã, de nova frente fria chegando. Então eu resolvi gravar um vídeo justamente sobre esse tema. É um questionamento muito pertinente que os pacientes costumam nos fazer. Eu tenho 18 anos na área de saúde e sempre ouvi esse tipo de pergunta. E hoje a gente vai falar desse tema um pouco. Bom, essa questão já é levantada na história desde 6 séculos antes de Cristo. É chamado de meteorosensibilidade. São levantadas algumas questões em relação à sensibilidade fisiológica do corpo às mudanças climáticas e principalmente à dor crônica. Dentro da medicina, esse estudo é chamado de biometeorologia e ele estuda justamente essas alterações orgânicas mediante a mudança climática. Existem algumas variáveis, até hoje não existem estudos ainda muito concretos em relação a isso, apresentando uma causa principal em relação a essas mudanças. Então assim, já se sabe, tem estudos apresentando em relação a temperaturas elevadas, o maior acometimento de pessoas com problemas cardiológicos e respiratórios graves. Em alguns países já tem estudos comprovados do aumento da taxa de mortalidade nos períodos mais quentes do ano. Isso está muito relacionado. Como também nos períodos frios, o aumento das dores articulares, justamente por vasoconstrição muscular. A musculatura, devido ao frio, a musculatura fica mais contraída. Isso dificulta a circulação sanguínea e o transporte de resíduos metabólicos e oxigênio aos tecidos do corpo. E as questões principais em relação à mudança climática são em relação principalmente à mudança na pressão atmosférica, né, a umidade, a carga iônica também, que é transportada pela atmosfera. Isso também tem uma grande variância no organismo. Em relação ao efeito da pressão atmosférica, quando entra uma frente fria em qualquer região, existe uma baixa na pressão atmosférica, né? Barométrica, a pressão barométrica cai. Isso influencia justamente nos tecidos, porque a pressão atmosférica ela funciona como uma malha, como como se fosse uma meia elástica em relação ao tecido corporal. E quando a pressão cai, essa compressão que nós sofremos no corpo, ela diminui. Então isso favorece o acúmulo de líquido nos tecidos, né? Favorece o aparecimento de edema. Então isso afeta tanto as articulações quanto a inervação que passa naquela região que fica mais comprimida. Outra questão que também foi estudada com bastante influência em relação à dor crônica na mudança climática é a carga iônica que a atmosfera transporta, né? A diferenciação de carga iônica em íons positivos ou negativos pode alterar muito a permeabilidade das membranas celulares. Isso altera a velocidade de difusão de líquido nessa estrutura. E afeta também a parte neural. A condução nervosa se torna variada, alterada devido a essa diferenciação de carga iônica presente na atmosfera. Bom, vou citar um estudo da Revista Brasileira de Reumatologia sobre o efeito da mudança meteorológica na artrite reumática. A artrite reumática é uma doença que se caracteriza pela insuficiência da cartilagem articular, né? E a manifestação clínica principal é dor
e rigidez articular. Na coluna também é muito comum. Nós já vimos em vídeos anteriores que a alteração biomecânica muscular ou uma degeneração de disco proporciona um desgaste nas cartilagens, nas articulações facetárias da coluna. Então, esse estudo, ele foi o que mais foi evidenciado em relação à alteração meteorológica, climática, foi justamente a diminuição da pressão atmosférica e carga iônica. A precipitação ou chuva não teve tanta influência e também não foi estudada a questão do efeito do vento sobre a dor na artrite reumática. O que eles levantaram nesse estudo é que existem argumentos e fatos relevantes em relação ao efeito da mudança climática sobre o organismo, mas em contrapartida existem muitas variáveis, como eu já falei, que não conseguem corroborar uma única causa de efeito climático sobre o corpo. Com certeza vocês já ouviram falar, isso eu já ouvi relatos de muitos pacientes nesses 18 anos atuando na área de saúde, principalmente das vovozinhas, né? Quem não tem uma avó que consegue afirmar que o tempo vai mudar ou que vai chover porque aparece dor no corpo. É muito comum a gente ouvir esse tipo de relato. E isso parece coisa de antigo, né? Coisa da roça, mas não, tem fundamento. E desse estudo que eles realizaram, entre 1 e 2 terços dos pacientes apresentavam esse relato. Essa dor crônica modificava alguns dias antes do aparecimento de uma frente fria, justamente pela baixa pressão atmosférica. A questão que fica em dúvida é que variável climática afeta principalmente a questão da dor crônica. E outro questionamento que eles fazem no estudo é que os meios de comunicação hoje muito mais ativos, isso pode influenciar esse depoimento do paciente, né? Então, eles aconselham mais estudos, mas não descartam essas teorias, principalmente da diminuição da pressão atmosférica e carga iônica, transporte de carga iônica na atmosfera. Bom, existem 2 estudos mais recentes sobre essa questão. Um de Robert Jameson, professor de psiquiatria e de anestesiologia da Harvard Medical School, e também do do professor David Borenstein, que é da faculdade, ele é professor de clínica médica e ex-presidente do Colégio Americano de Reumatologia e professor de clínica médica da faculdade George Washington Medical Center. E esses 2 estudos corroboram essas teorias em relação à pressão atmosférica atuando na alteração fisiológica no organismo, né? Mas, Rafael, o que isso tem a ver? O que isso vai mudar em relação à conduta? Na verdade, nada. A gente não pode mudar a alteração climática. É impossível isso. O que a gente pode fazer é se adaptar à mudança climática. Algumas medidas podem ser tomadas para que os efeitos do acúmulo de líquido tecidual e edema nas articulações diminua. Uma delas as pessoas que geralmente têm edemas em membros inferiores, edema em joelho e mãos, podem usar tanto meias elásticas quanto luvas elásticas à noite, que é o período onde ocorre a maior formação de edema, acúmulo de líquido, justamente pelo relaxamento muscular. Então esse líquido ele é mais facilmente acumulado no tecido corporal. E com a baixa pressão atmosférica, obviamente, o acúmulo se dá um volume muito maior. Então, o uso de luvas e meias elásticas, a atividade feita em piscina, em água, a pressão hidrostática, ela funciona da mesma forma com a pressão atmosférica no corpo,
como uma meia elástica, comprimindo os tecidos. Funciona até de uma forma mais eficiente. Então, atividades na água nesses períodos onde tem muita mudança climática é indicado também. Uma outra coisa, as pessoas que moram em regiões frias ou então que estão enfrentando uma frente fria, o uso de aquecer o corpo antes de sair de casa, fazer alguma atividade física dentro de casa, ou tomar um banho quente e cobrir o corpo com camadas de roupa para que esse organismo ele se mantenha aquecido e a circulação sanguínea fique favorecida a nível periférico, né? Então o uso de roupa para aquecer e o aquecimento prévio antes de sair de casa também pode ajudar. Uma outra questão que as pessoas levantam, isso principalmente não muito no Brasil, mas em países nórdicos, será que se eu for para uma região mais quente, vai melhorar meu sintoma? Não, porque a baixa pressão atmosférica ela se dá em toda a região, né? Tanto a região mais quente quanto a região mais fria. Então, na verdade, isso não tem tanta influência, né? A principal influência, a principal medida é a adaptação a essa mudança climática. Uma coisa também que é importante nessa adaptação à mudança climática é a atitude. É saber que a frente fria ela vem, mas ela vai embora. Essa dor, esse aumento de dor, essa exacerbação de sintomas é uma coisa temporária. Isso vai passar, né? Vamos levar mais na esportiva. Eu sei que às vezes o paciente sofre, tem dor crônica, é chato, mas é temporário. Isso é só um período onde a pressão atmosférica caiu, né? Então ter a questão do bom senso mesmo, de se adaptar a essas mudanças, sabendo que daqui a pouco os sintomas vão estar melhorando. Bom, então esse foi um vídeo diferente que eu quis fazer, aproveitando esse dia bonito aqui no Rio de Janeiro. E nós faremos outros vídeos parecidos com esse. Eu quero variar bastante. Eu quero que vocês saibam que eu estou aqui junto, a gente está nessa comunidade para discutir assuntos pertinentes à saúde, não somente à coluna vertebral. Eu quero também deixar uma promessa, aproveitando o Outubro Rosa esse mês, em homenagem às mulheres. Na semana que vem eu quero fazer um vídeo relacionando o uso de calçado à dor lombar, né? O famoso item de consumo principal das mulheres, os sapatos. Vamos falar desse tema, então me perdoem os homens, na semana que vem é um fim de semana, um vídeo dedicado somente a elas, tá bom? Então eu gostaria que vocês deixassem aqui o comentário, curtissem esse vídeo. Para fazer a inscrição no canal, basta clicar aqui no ícone da Find Saúde do lado e a sua inscrição já é realizada para você receber informações em primeira mão. E nos vemos na próxima semana. Até lá!